Com a oitiva agora, tem 2 da pauta, a senhora Glória Regina Bejanaro Dalboni, que é o presidente do Instituto de Atenção Básica e Avançada da Saúde, o IABAS, do qual nós recebemos aqui um ofício do Instituto falando sobre a convocação e, em atenção à convocação, para a participação dessa reunião, no dia 29, informamos que a presidente será representada pelo vice-presidente abaixo qualificado, conforme disposto do artigo 27, parágrafo 4º, do Estatuto Social do Instituto, anexo a esta petição. Então, está aqui o IABAS representado, o nome do deputado Carlos Neder, o senhor Luciano Artioli Moreira, brasileiro, cirurgião dentista, portador de célula de entidade, etc., já está todo qualificado aqui. Eu vou passar a palavra, então, ao senhor Luciano, se deseja fazer uma explanação, algo rápido, para que a gente possa ir às perguntas. Agradeço desde já a sua presença aqui, está desde o início aqui, ouvindo e acompanhando os trabalhos. Imagino. Boa tarde a todos. Prezado deputado Dilma Chedi, deputado Carlos Neder. Não só hoje, na semana passada nós estivemos presentes aqui, né? Por falta de quórum, acabamos não tendo a oportunidade de nos manifestar. De qualquer forma, eu acho que é a nossa obrigação, sem dúvida nenhuma, procurar esclarecer sempre todos os pontos que forem suscitados, independente da procedência, independente da consistência, e a CPI é um ambiente extremamente propício para que isso ocorra. Então, em primeiro lugar, após os cumprimentos, eu gostaria de falar só nesse preâmbulo, de 2 situações relativamente desconfortáveis. A primeira é de suceder aqui o Davi Wipre, porque falar depois do Davi Wipre em qualquer lugar é uma tarefa insólita para qualquer ser humano, porque ele, de fato, é muito superior a qualquer média alta que tenha no poder de explicação, apresentação, síntese, conhecimento, etc., etc., etc. O segundo, eu queria iniciar fazendo apenas uma correção de um equívoco. A menção feita ao IABAS ter um presidente preso não procede. Estamos nos referindo a Luiz Eduardo da Cruz? Isso, não é presidente do IABAS desde na ocasião, 2016. ele era presidente quando ele foi preso? Ou não? Na ocasião, qual era o cargo dele? Não tinha mais cargo no Instituto na ocasião da prisão. Mas ele tinha sido anteriormente presidente? Foi até 2016. Então, eu acho que cabe... Ele permanece preso ou não? Não, também não permanece preso. Saiu recentemente? Eu acredito que tenha ficado pouco tempo, inclusive, preso. Mas, de qualquer forma, eu acho que nesse preâmbulo inicial, como uma justa, eu diria, adequação, claro que, em havendo outras perguntas, ou mais naquilo que me couber responder e que souber, estaria aqui, obviamente, à disposição. Mas, num primeiro momento, a participação dele no Instituto como presidente foi até 2016. Depois teve uma participação por alguns meses no conselho da instituição. E quando houve esse problema que tem relação com outro instituto, não com o IABAS, não tem correlação direta com o Instituto, acabou-se tendo algumas notícias na mídia que acabam, obviamente, favorecendo esse tipo de compreensão. De qualquer forma, inicialmente, posto, a presidente do Instituto, desde 2016, que sucedeu o antigo presidente, já mencionada, é a Glória, que, por outros compromissos, está no Rio de Janeiro, e eu, como resido, sou daqui de São Paulo, inclusive, não me furtei a oportunidade de vir aqui, seja na semana passada, seja hoje, para estar à disposição dos senhores. Acho que, como forma de objetivar, dado o adiantar da hora e todos os questionamentos, eu me limito nessas considerações iniciais. Ok, muito obrigado. Passa a palavra ao nobre deputado Carlos Neder. Bom, inicialmente quero cumprimentá-lo, dizer que eu, quando exerci o mandato de vereador, fiz algumas denúncias e investigações referentes ao IABAS
E, naquele momento, o IABAS se atinha especificamente à questão da saúde bucal. E, posteriormente, o IABAS foi ampliando o seu modo de atuação e qualificou-se como organização social em outros estados e municípios. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o IABAS, como ele surgiu, como ele adentrou a esse ambiente da relação com o poder público na condição de organização social. Ok. Uma resposta que eu me sinto até muito, eu diria, emotivamente recompensado em poder dizer. Aquela época, a sua cadeira na Câmara, nós nunca tivemos oportunidade de dialogar, embora eu tenha tido a oportunidade de ir à Câmara depois, quando o senhor já estava nessa casa, numa audiência pública, por ocasião do contrato municipal. E, naquela audiência pública, o tema relativo àquela época foi abordado e eu me senti muito satisfeito, vamos dizer, em poder elucidar ou esclarecer diversos pontos naquela época. O IABAS nasceu como uma organização social voltada à odontologia no início, por uma intenção que nós tínhamos, respaldadas pelos principais órgãos representativos da odontologia à época, incluindo nelas as associações de classe, etc., e que a nossa principal intenção era, efetivamente, criar um instrumento eficiente ou uma alternativa eficiente para ampliação da execução em busca de eficiência do serviço público na área odontológica. Naquela oportunidade, houve uma denúncia que nós julgamos absolutamente improcedente sob o ponto de vista de uma suposta ilegalidade, que foi feita na época por uma vereadora do seu mesmo partido, inclusive, e aquela denúncia foi por nós esclarecida à própria imprensa, mas acabou tendo uma repercussão no momento e situação que, por opção dos gestores públicos à época, acabou por findar o projeto que, no nosso entendimento, teria trazido inúmeros benefícios à população de São Paulo no que diz respeito ao atendimento odontológico, mas isso fica apenas numa mera questão de opinião, porque ele não chegou a ser implantado, na minha opinião, como eu disse, infelizmente. Após essa primeira etapa, ou, de certa forma, em paralelo a essa primeira etapa, o Instituto acabou juntando ou somando expertises de diversos setores da própria medicina, da área da saúde como um todo, e disputamos um edital de seleção pública. O primeiro foi para a gestão de unidade de pronto atendimento 24 horas. Acabamos consagrando vitória nesse edital, e hoje, dando um salto para não alongar, que certamente o senhor tem outras perguntas para fazer, então vou procurar dar maior objetividade, mas trazendo uma lógica de conteúdo na medida do possível. O IABAS saltou a hoje uma responsabilidade sobre cerca de 10 mil colaboradores diretos e talvez algo como 160 unidades de serviços de saúde distribuídos em 3 estados e municípios do país. Bom, então o IABAS ele é criado em 2008, ou é anterior a 2008? O IABAS foi criado em 2008, sucedendo projetos que vieram da própria Associação Odontológica. E quando ele se qualifica como organização social em cada um desses estados? Eu não lembro a data exatamente, mas eu creio que entre 2008 e 2009. Amparado pela figura legal, talvez me antecipando a sua observação, da sucessão dos projetos que tinham muito mais do que 5 anos transferidos ao IABAS. Quantos CNPJs o IABAS tem? Um CNPJ matriz e outros de filiais, que eu não sei o número exatamente aqui. Porque quando o presidente do Tribunal de Contas do Estado aqui esteve, ele questionou, por exemplo, a SPDM, com 45 mil trabalhadores. A SPDM tinha praticamente um CNPJ em cada estado, né? Não é nosso caso. O Tribunal de Contas do Estado determinou que houvesse uma unificação desse CNPJ. Houve alguma orientação nesse sentido dirigida ao IABAS por parte do Tribunal de Contas do Estado?
Nós não temos contrato com o Estado, talvez por isso não. Ao menos não que tenha conhecimento, tampouco o Tribunal Municipal tenha dado esse tipo de orientação. Em âmbito dos municípios, houve alguma orientação? Não. Porque São Paulo e Rio de Janeiro, ambos têm tribunais de contas municipais, não é isso? Exato. Houve alguma orientação nesse sentido ou não? Não, e não que eu tenha ciência, inclusive, mas me sinto confortável para dizer que nesse momento não. O IABAS responde a algum tipo de processo hoje? Quer dizer, há processos pendentes no Poder Judiciário? Sem dúvida alguma que sim, tanto em tribunais de conta como em esferas públicas, porém sem nenhuma única condenação ou sanção até o presente momento, desde a sua fundação. Não há nada transitado em julgado, em momento algum vocês foram obrigados a ressarcir os cofres públicos de qualquer valor? Não, em termos de qualquer processo finalizado, o IABAS até hoje não tem uma única sanção aplicada ao Instituto. Inicialmente, vocês trabalharam no município de São Paulo, posteriormente migraram ou ampliaram a atuação para outros estados, deixando de atuar no município, e isso aconteceu, inclusive, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, vocês enfrentaram alguns problemas. O senhor poderia detalhar os problemas que houve lá? É muito genérico, talvez. Se o senhor puder especificar, talvez eu consiga dar objetividade. Nesta terça-feira, eu estive em reunião, senhor presidente, com o conselheiro Maurício Faria, que é responsável pelas contas das OS que atuam na área da saúde. Solicitei a ele, entre outras demandas, que entrasse em contato com o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, com o Ministério Público do Rio de Janeiro e também nos demais estados em que o IABAS atua, para saber os procedimentos existentes nos órgãos de conta e também nos ministérios públicos desses estados em que o IABAS atua. Não sei se o senhor confirma, mas o IABAS está atuando em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Maranhão. E em municípios, no município de São Paulo, do Rio de Janeiro, Vitória, Mogi das Cruzes, Uberaba, Franca e Mauá. Isso aqui está superado, essa lista, ou não? Não só superada, mas equivocada. O IABAS nunca atuou na maioria desses locais citados. Bom, mas então essa informação aqui... Qualificado, veja não só, atuante. o fato de ser qualificado não quer dizer que necessariamente tenha contrato de gestão. Claro. Isso aqui faz parte do site de vocês. Sim, mas certo? por isso que... Então, desculpe. essa é uma... Para não cometer nenhuma injustiça, fundado em 2008, o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde é uma entidade privada, sem fins lucrativos, qualificada como organização social de saúde, habilitado a atuar na administração de projetos e prestação de serviços na área da saúde por intermédio de convênios e contratos, certificado pela Comissão de Qualificação de Organizações Sociais dos estados, e aí são aqueles que eu nominei, além dos municípios. Atualmente possui 8.000 colaboradores, o senhor falou que agora já são 10.000. Aqui diz que no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, vocês estão atuando especificamente nos municípios do Rio de Janeiro e São Paulo, é isso? Então, voltando, só apenas para que não reste qualquer dúvida, a correção que eu fiz foi porque, se salvo engano na minha compreensão, o senhor utilizou o verbo de atuando. E aí diz claramente a questão de habilitado. Qualificados, o que não quer dizer que estejam com contrato. Exatamente. Nós atuamos no município de São Paulo, no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e no estado do Mato Grosso do Sul. São somente nesses locais. Mas no Mato Grosso do Sul, eu sou nascido em Campo Grande e é algo que me interessa bastante. Eu não vi aqui na lista Mato Grosso do Sul. Está desatualizado o site? Com certeza. A minha informação sobre esses locais de atuação, ela é atual. E Mato Grosso do Sul, o estado ou também Campo Grande? Estado. Município? O estado de Mato Grosso do Sul. Pois não. Então, eu solicitei ao Tribunal de Contas do município de São Paulo que entrasse em contato com os demais órgãos de conta e também com os ministérios públicos. Mas, de qualquer forma, o senhor já pode adiantar para a gente se há pendências que exigem ainda um acompanhamento por parte do IABAS, do ponto de vista de denúncias e que devam ser devidamente respondidas ainda. Isso é uma constante na relação das organizações sociais com os órgãos fiscalizadores.
toda e qualquer demanda que nós recebemos dos tribunais, do Ministério Público, de qualquer órgão de controle, é devidamente respondida, ou pelo menos prontamente respondida pela nossa equipe. Então, com relação a se há casos pendentes, eu creio que de respostas, não, porque nós costumamos cumprir rigorosamente todos os prazos estabelecidos por esses órgãos de controle. Agora, deixar de responder a questionamentos ou ações, isso eu acredito que jamais acontecerá com institutos e com, vamos dizer, com organizações que têm a responsabilidade do trato do dinheiro público. O senhor poderia precisar exatamente o período em que o senhor Luiz Eduardo da Cruz, RG 10.984.232, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, farmacêutico, nós estamos falando da mesma pessoa, esteve à frente do IABAS? A data de saída foi em meados do meio de 2016. A data de ingresso eu preciso confirmar. Então, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que esses dados sejam oferecidos à CPI em 48 horas, dado o tempo que nós dispomos, para nós sabermos o período em que o senhor Luiz Eduardo da Cruz esteve à frente do IABAS. Nós temos informação de que ele é ou foi sócio de várias empresas, né? Então, por exemplo, Silvestre Labs Química e Farmacêutica Limitada, o senhor tem conhecimento? Veja, eu sei que ele é um empresário e tenho conhecimento que é relacionado à indústria farmacêutica, mas, obviamente, eu não me sinto nem um pouco qualificado para falar da vida pessoal de outra pessoa. Não é questão de pessoal. Não, os senhores recebem verba pública, atuam por delegação do poder público e nos interessa saber se os sócios da organização social atuam no ambiente público ou também atuam no ambiente privado. Porque uma atuação no ambiente privado, sobretudo em empresas que atuam nesse nicho, que é da área da saúde, pode levar ao direcionamento de gastos com verbas públicas, favorecendo empresas de que ele é sócio. Achei que era desnecessário explicar isso para o senhor. Não, contextualizou. Eu acho que a sua explicação contextualizou de forma bastante clara e facilita a minha resposta. Foi nesse sentido que eu fiz essa interlocução. Então, eu lhe respondo da seguinte forma. Em 48 horas, os senhores receberão a data de posse, a data de desligamento da presidência, e eu lhe digo justamente que não tenho mais conhecimento, efetivamente, com relação a qualquer influência nessa natureza. Mas eu vou citar, senhor presidente, a empresa Efedra, Farmácia de Manipulação Limitada, a empresa Criopraxis Criobiologia Limitada, a Biopraxis Instituto de Estudos Aplicados à Biotecnologia, a empresa, acho até estranho que seja ele, mas será Igreja de Deus do Brasil, em Boituva. Será que nós estamos falando da mesma pessoa? O que nós queremos saber é o seguinte: se essas empresas em que ele é sócio ou foi sócio, em algum momento prestou serviços para o IABAS nos contratos firmados com o poder público. Muito bem, nós informaremos as datas e aí, obviamente, as demais informações que a CPI recorrer para poder fazer esse cruzamento de dados. Senhor presidente, eu quero passar às mãos, depois de Vossa Excelência, a relação das empresas em que consta o senhor Luiz Eduardo da Cruz como sócio, administrador ou empresa, entre outras, porque eu não citei todas. Eu poderia ter citado Celpraxis Bioengenharia, Ótimo Empreendimentos e Participações e várias outras. Interessa para a gente não a vida pessoal desse senhor, mas se o IABAS, ao receber recursos públicos, direcionou ou fez contratações voltadas a essas empresas em que ele tinha participação societária. Sim, Excelência. Certo? Nós bom, senhor presidente, dada a impossibilidade de ouvir o senhor Luiz Eduardo da Cruz, que seria importante, não pelo fato de que estaria preso, porque fomos informados que ele já esteve preso por razões a serem melhor compreendidas, não sei se o senhor vai querer falar a esse respeito, nós convidamos, em seguida, a senhora Glória Regina Bejarano Dalboni. E qual era exatamente o papel da senhora Glória Regina Bejarano Dalboni no IABAS? Qual é? Ela é a atual presidente do Instituto. Ela atua no Instituto desde meados de, creio eu, 2011.
em Sim, diversas mas na posições. ocasião em que o senhor Luiz Eduardo da Cruz era o presidente, a função dela qual era? Eu acredito que ela estava entre uma posição na parte contábil ou a superintendência, mas vamos informar isso dentro das 48 horas que vamos informar Se o senhor depois da puder oferecer a composição da diretoria Claro. em cada período, de tal maneira nós sabemos qual era a função que cada um exercia. Será Qual é a feito. formação da doutora Glória Regina? Parte financeira ou contábil. Parte financeira contábil. Não tenho detalhes posso falar muito bem da minha. Mas ela atualmente é a presidente, É a presidente e a do formação Instituto. dela é nessa área É na contábil. área financeira e contábil. Veja só, ela tem participação em diversos CNPJs do IABAS, né? O que me chamou a atenção. Só aqui eu tenho acesso a 6 CNPJs ou mais. Como é que isso acontece dentro do IABAS? Quer dizer, qual é o tipo de orientação que vocês têm? Para cada ação, para cada contrato, um CNPJ diferente? Por exemplo, CNPJ 09652-283/001-76, nome fantasia, IABAS. CNPJ 09652-823-002-57, nome fantasia, IABAS, e assim vai. E eu poderia citar vários outros. Como regra, não, obviamente, com absoluta precisão, cada contrato que nós temos, ele tem um CNPJ de filial, para que possa, obviamente, ser melhor gerenciado, fiscalizado e atuante, inclusive, na questão da prestação de contas a esse respeito. Em segundo plano, há uma característica do site da Receita Federal que ela atribui o CNPJ dos dirigentes das organizações sociais com a nominação de sócio. A minha visão é muito clara de que nenhum de nós somos sócios da organização social, embora isso figure como sócios. Isso leva a algumas dúbias interpretações ou dificuldades de compreensão e etc. Sobre essa linha de raciocínio que eu estou expondo, eu acredito que o CNPJ da presidência esteja ligado não apenas a esses CNPJs que o senhor mencionou, mas literalmente a todos, por força da forma de vinculação que a Receita faz. Senhor presidente, eu peço que a assessoria da comissão, de posse de todos esses CNPJs, faça um levantamento exaustivo de cada um para sabermos se há pendências jurídicas vinculadas aos CNPJs. Nós vamos ver uma situação no Rio de Janeiro que não difere de outra que nós observamos em São Paulo. A doutora ou a senhora Glória Regina Bejarano Dalboni, simultaneamente, foi responsável pela Coordenadoria Geral de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro? Não, creio que não. Pois eu afirmo que sim. Ela foi responsável pela coordenação? Exatamente. Coordenadoria Geral de Atenção Básica, Primária do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Será que nós estamos falando de uma homônima? Nesse aspecto, sou eu que peço à CPI que aprofunde efetivamente essa comparação, porque eu me sinto, inclusive, confortável para dizer que não procede, a despeito da veemência e segurança que o senhor disse o contrário. Saúde no Brasil tem um número, Glória Regina Bejarano Dalboni, estabelecimento SMS, Coordenadoria Geral de Atenção Primária, AP40, CBO, diretor financeiro, CH ambulatorial 40. Essas informações são de acesso público e podem ser encontradas no site do CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, atualizadas em 17 de agosto de 2017. Profissional Glória Regina Bejarano Dalboni, CNS número tal, profissional cartão SUS número tal. Nos chamou a atenção a participação dela à frente do IABAS e, ao mesmo tempo, se confirmada esta informação, participando da gestão da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. E temos outros documentos que vão no mesmo sentido. A não ser que nós estejamos cometendo aqui uma injustiça com uma pessoa homônima, seria da maior gravidade ela fazer parte do IABAS e, ao mesmo tempo, ocupar um cargo na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.
Eu me atrevo, obviamente, a dizer aqui que, na pior hipótese, há um erro de lançamento de cadastro e que uma pesquisa mais aprofundada, ou uma solicitação de esclarecimento, o município, a própria secretaria deve esclarecer. Eu insisto como se diz, na afirmação de que isso não ocorreu. Embora, enquanto o senhor fazia a leitura, me ocorreu talvez uma possibilidade dessa confusão, apenas uma divagação imprecisa, porque se 40, na verdade, o Rio de Janeiro se refere às áreas programáticas como 4.0, e é uma área onde o IABAS atua fortemente na atenção básica. Talvez aí haja o vínculo do CNPJ, da responsável pelo Instituto, com relação aos equipamentos e serviços de saúde atuantes do IABAS nessa área, e não um vínculo direto com a Secretaria, como lhe pareceu, ou como esteja registrado aí, talvez por equívoco. Num outro documento, Glória Regina Bejarano Dalboni, CNS tal, CBO número tal, descrição diretor financeiro, que condiz com a formação dela, depois vem SUSIM, vinculação intermediado, tipo celitista. De qualquer forma, senhor presidente, nada que a gente não consiga saber, por exemplo, acessando o cadastro do CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, e entendo que o senhor mesmo terá o maior interesse em esclarecer se procede ou não essa preocupação. Mas reitero que, como se diz, que a com um H devido, vamos dizer assim, provavelmente uma leitura equivocada, talvez por um erro de lançamento, não sei se de responsabilidade do próprio Instituto ou da própria Secretaria. O senhor entendeu que Claro, o nosso interesse é saber se uma pessoa que atua na direção do IABAS eventualmente teria participação dentro do próprio poder público que contrata o IABAS. Sem dúvida. Certo? Entendi claramente, e a minha vinda aqui, representando o Instituto, tanto na semana passada como essa, é justamente para, com olhos nos olhos, responder no limite, obviamente, do que esteja ao meu alcance, as dúvidas todas e fornecer o que for possível para que não reste qualquer tipo de dúvida. Então, eu peço a Vossa Senhoria que ofereça também à CPI as informações categóricas, se houve ou não participação dela na Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, simultaneamente à participação na direção do IABAS. Será feito e, como eu disse, provavelmente, aliás, muito provavelmente, referendará essa posição que eu estou reafirmando. Mas será feito formalmente, é claro. Se o deputado Barros Munhoz aqui estivesse, ele estaria tendo um ataque apoplético, porque, aparentemente, nós estamos discutindo uma coisa nada a ver no Rio de Janeiro. Entretanto, nós queremos saber como, tendo problemas no Rio de Janeiro, o IABAS foi contratado na gestão do meu partido, prefeito Fernando Haddad. E isso ele não consegue estabelecer um diálogo que não fique preso ao viés partidário. Por que o IABAS hoje responde pela região do Jaçanã, Tremembé? Como vocês foram contratados? Oi? Eu não estou ouvindo. Mas, de qualquer forma, são dois contratos. Tudo bem, eu estou citando como exemplo para nós avaliarmos o seguinte. Tendo tido originalmente um problema aqui, que o senhor falou que ficou devidamente equacionado, indo à Câmara Municipal, tendo migrado para o Rio de Janeiro, onde houve um problema, e nós temos uma pessoa da direção que acabou sendo presa, justo ou injustamente, não entro nesse mérito. Ex-dirigente. Certo? Um ex-dirigente. E não foi por tema relacionado ao Instituto, só me permita complementar. Sim, mas a gente sempre procura contratar pessoas que tenham uma história e não tem mais vínculo com o Instituto, independente de Pois nós vamos não saber quais caber são os critérios que vocês usam para contratar, Claro. e, inclusive, se há prestação de serviço por parte das empresas em que ele era vinculado. Porque nós temos como saber, tanto é que nós já acionamos o Tribunal de Contas para que ele levante isso junto ao Rio de Janeiro, e faremos isso nos demais estados. Então, eu pergunto ao senhor como se deu o processo de seleção do IABAS no município de São Paulo e qual é exatamente a ação que os senhores desenvolvem hoje no município. Usando um pouco mais a memória, eu vou iniciar a resposta à sua pergunta fazendo um adendo em relação ao seu comentário. O IABAS não tinha problemas no Rio de Janeiro.
O IABAS presta esclarecimentos, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, Mato Grosso do Sul, onde quer que seja, a qualquer demanda que venha. Então, o IABAS não tinha nenhum tipo de impedimento documental ou legal para firmar contrato em qualquer lugar, como não tem na presente data que vos falo. Esse é um primeiro ponto. Então, eu gostaria de alterar essa característica de que tinha problemas. Não tinha problemas. O IABAS presta constantemente os esclarecimentos que lhes são solicitados. Não vejo isso como um problema, vejo isso como uma rotina absolutamente saudável a relação com os órgãos de controle, com os órgãos públicos e, obviamente, com o Instituto. O senhor não vê como um problema um ex-dirigente desta organização ter sido preso? Eu não sei se, como se disse, o senhor percebeu, mas eu estava tentando dar uma cronologia. E o senhor me fez uma pergunta, à época. Esta questão da prisão desta pessoa que não tem vínculo com o Instituto e não o tinha na época da prisão, não tem qualquer relação com a época da pergunta que o senhor me formulou. Então, vamos separar para poder haver clareza. Não, na verdade, eu estou... Eu sei, mas eu estou procurando responder. O senhor vai responder, mas aqui quem faz a pergunta sou eu. Eu então, estou o ouvindo. senhor tem ampla liberdade até de não responder, mas estou perguntando de 2008 em diante, como se deram os processos de contratação do IABAS, e eu quero saber exatamente se as pessoas envolvidas têm a ver ou não, por exemplo, com esse senhor que esteve preso. Ok. Então, continuando na sequência que eu procurei desenvolver, em primeiro lugar, quando o IABAS foi contratado em São Paulo, ele não tinha problemas. Em segundo lugar, com relação a São Paulo, acho que nós podemos até esmiuçar um pouco mais aqui, já que nós não tivemos essa oportunidade com relação àquela época, embora não sei se fuja ao escopo principal. De qualquer forma, com São Paulo também não foi um problema. Foi um entendimento e uma notícia divulgada pela mídia que gerou um entendimento, a nosso ver, completamente equivocado sobre a situação. Agora, respondendo objetivamente, acho que o principal e o cerne da sua pergunta, o IABAS se sagrou vitorioso em 2 contratos promovidos na época da gestão, como o senhor disse, do prefeito do seu partido, Fernando Haddad, disputando com outras organizações sociais um contrato, um certame em que foi atendido todos os itens com relação à documentação e nós vencemos no centro com a melhor proposta, se não me falha a memória, vencendo as propostas de outras 3 organizações sociais, e na Zona Norte, numa disputa em que a outra organização social acabou sendo desclassificada por questão documental, que não havia condição de atender o edital à época. Então, a forma de contratação do IABAS, seja no município de São Paulo ou em qualquer outro, ela se dá da forma que a legislação das organizações sociais estabelece, cumprindo-a rigorosamente. Tudo bem, estamos dialogando aqui para entender a trajetória do IABAS. Nós vimos aqui que esse cidadão que foi dirigente do IABAS, embora não presidente, ele teve um período em que foi preso, e nós vamos saber depois se houve coincidência ou não de prazos e as razões pelas quais ele foi preso. Quando o senhor foi candidato, o senhor declarou a participação em várias empresas, né? Essas empresas nas quais o senhor tinha atuação, elas ainda existem e há algum tipo de relação delas com o IABAS ou não? Nunca houve, nem naquela época e nem atualmente, em qualquer empresa que seja de minha participação. Não são tantas assim também, não, mas não há nenhuma. E, inclusive, eu posso, nessas mesmas 48 horas, passar os CNPJs de pessoas jurídicas que tiveram ou têm vínculo comigo no mesmo rol de informações da CPI para que essa informação possa ser checada imediatamente. E essas empresas, elas continuam atuantes? Eu não me recordo exatamente, eu acho que uma delas não, mas eu passaria o CNPJ do que teve e do que tem hoje atuante. O senhor foi candidato uma única vez? Uma única vez. Em 2000 Eleição a deputado há 8 anos, né? Foi em 2014 ou antes? Não, acho que a eleição antes, né? agora, 2018, 2014, Então, 2010, então. 2010. Senhor presidente, quando da candidatura em 2010, supomos,
foram elencadas empresas nas quais o depoente tinha participação. É importante que nós tenhamos essa informação, inclusive para nós sabermos se houve algum envolvimento dessas empresas nos contratos firmados no município de São Paulo ou em outros municípios ou estados. Eu as passarei nas 48 horas e me permito o atrevimento, não procurando ser deselegante, para colocar que não haverá o se. Vocês irão comprovar que não. E das minhas eu posso falar com toda a propriedade. Muito bem. Admiro a segurança e é isso que nós queremos. Esse é o papel da CPI. O senhor poderia falar um pouquinho sobre o trabalho que os senhores desenvolvem hoje no município de São Paulo? Conforme os contratos de gestão firmados, nós atuamos na zona central da cidade, num dos contratos, numa pluralidade de equipamentos estabelecidos pela gestão municipal por conta de um dos nossos 2 contratos de gestão, e na Zona Norte, em parte da Zona Norte, na mesma, vamos dizer assim, no mesmo escopo. Agora, de novo, eu não sei por onde caminhar na tentativa de esclarecer a pergunta, qual a sequência disso para eu procurar dar uma objetividade maior. Senhor presidente. Eu não posso dizer se procede ou não. O Tribunal de Contas do município investiga o instituto que cuida de postos de saúde de São Paulo por pagamentos indevidos. IABAS, já investigado pela Prefeitura e Ministério Público por irregularidades, recebeu salários por pessoas que moram no Rio de Janeiro, aponta relatório. Secretaria da Saúde verifica despesas não comprovadas e a entidade diz que corrigiu erros no sistema de contas municipal. Tribunal de Contas do município está investigando o Instituto IABAS, matéria da imprensa do dia 6 de outubro de 2017. Após denúncias, Prefeitura de São Paulo vai analisar contrato com organização que administra unidades de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde determinou nesta terça a criação de um grupo de trabalho para analisar como está sendo cumprido o contrato entre a Prefeitura e a organização IABAS. O Ministério Público abriu uma investigação para apurar a situação das unidades administradas pelo IABAS, matéria do dia 25 de abril de 2017. Não estou lendo a íntegra. O Ministério Público investiga a organização que administra unidades de saúde por falta de médicos e problemas em São Paulo. O Ministério Público de São Paulo está investigando a situação de unidade de saúde e pronto-socorro de Santana, um dos mais importantes da Zona Norte de São Paulo. As unidades são administradas pelo IABAS, uma organização social que recebeu da Prefeitura a administração de 69 entidades de AMAs e unidades básicas de saúde. Segundo funcionários e médicos, desde que o IABAS assumiu o serviço, o atendimento à população piorou muito. Funcionários registraram até um boletim de ocorrência para denunciar o que eles chamam de situação de calamidade. O IABAS recebe 21 milhões por mês da Prefeitura para gerenciar tal. Promotor de Justiça, que está apurando o caso, Dr. Arthur Pinto Filho, critica a forma como a Prefeitura fiscaliza a entidade. E aí segue a matéria. Em dívida com a Prefeitura, a entidade vai gerir saúde na Zona Norte e no Centro. O Ministério Público Estadual instaurou o inquérito na semana passada para investigar as condições pelas quais o IABAS foi escolhido para serviços. Estado de São Paulo, 18 de abril de 2016. Organização Social do Rocha Faria é multada em quase 28 milhões. A Secretaria Municipal de Saúde rescindiu o contrato de gestão do Hospital Rocha Faria com a Organização Social Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde. Segundo a pasta, a decisão aconteceu depois que um processo administrativo foi aberto e constatou irregularidades e contradições. O IABAS também será multado em quase 28 milhões, veja que no Rio de Janeiro há multas, porque recebeu nota abaixo de 5 em 3 comissões técnicas de avaliação feitas na unidade de saúde. E assim segue. Senhor presidente, é importante que a assessoria da comissão faça esse tipo de levantamento, porque não são matérias inventadas por mim, são matérias da imprensa.
do Rio de Janeiro, em São Paulo, questionando o contrato, o acompanhamento do contrato. Como eu fiquei como responsável pela subrelatoria da capital, eu entendo que essas questões são relevantes. E é importante que o senhor esclareça essas denúncias todas. Posso, na medida do conhecimento, iniciar agora. Em primeiro lugar, pela ordem citada, eu procurei anotar aqui, que o senhor foi lendo as manchetes, de certa forma, com uma boa celeridade. Se faltar alguma, incluiremos depois. Com relação a suposto pagamento de profissionais fora do Estado, o IABAS ele atua, como as demais organizações sociais, de uma forma que é mais econômico. Ele simplesmente faz rateio entre os seus contratos e há funcionários com funções gerenciais, de certa forma, gerenciais e técnicas, vamos colocar assim, que ocupam funções sobre os demais contratos. Eu não seria lógico ou racional, por exemplo, ter um profissional de contratos em cada uma das unidades, atendendo a cada um dos contratos, atendendo a cada um dos CNPJs de filial. Então, na nossa matriz, há profissionais que centralizam e dividem o seu tempo de trabalho proporcionalmente de acordo com aquele rateio de função que lhes são atribuídas. Esse tipo de esclarecimento, claro, de uma forma, obviamente, mais técnica ou mais adequada, ele foi prestado aos órgãos de controle. Eu estou procurando, obviamente, com as minhas palavras aqui, trazer que, a despeito de ter sido uma manchete da imprensa, ele se baseia numa clara prática de gestão, que é o rateio, e que busca a economicidade. É uma visão diferente de olhar, mas que, quando se pega a manchete, ele traz a preocupação que o senhor, de forma responsável, trouxe aqui, e eu fico feliz por poder aclarar, pelo menos dessa maneira inicial, sobre esse aspecto de uma manchete que soa muito diferente do que é a prática real ou contextual. Com relação ao pronto-socorro de Santana, ele já foi objeto de inúmeros questionamentos, inclusive também abordado na audiência pública na Câmara Municipal, que eu fiz referência há pouco. O pronto-socorro de Santana, salvo... Dá um minuto, por gentileza. Claro. Deputado, o senhor pode assumir a presidência por 5 minutos? Eu estou indo buscar um documento que eu lembrei. Pode ser, por gentileza. O pronto-socorro Santana, nós tivemos acesso a algumas informações, inclusive com números de processos anteriores, bem anteriores à assunção do IABAS, se não me engano, e se não respeitando uma certa imprecisão, desde 2010, 2015, abordando diversos problemas operacionais no pronto-socorro Santana. Então, por que eu fiz esse esclarecimento? Não para me eximir o IABAS de qualquer responsabilidade, mas simplesmente para dizer que há problemas, de uma certa forma, constante, isso não tira o peso da responsabilidade do IABAS, eu friso, mas, com relação a dizer que faltam médicos, nós, no início, não sei se está por trás da sua pergunta, mas, com certeza, está por trás da manchete que o senhor mencionou, e eu digo isso com uma certa tranquilidade, por ter sido objeto da discussão na Câmara Municipal, onde profissionais médicos se manifestaram, etc., representantes da secretaria à época. Houve um questionamento dos médicos por uma redução da TLP, da tabela de lotação profissional. Ocorre que o IABAS atende essa tabela. Houve uma redução entre o número de profissionais anteriores ao nosso contrato e o número de profissionais estabelecidos pelo contrato. Quando a prefeitura determinou o número de médicos para o contrato, que é de responsabilidade do Instituto, ela estabeleceu um número de médicos. Obviamente, a gente não pode colocar um número de médicos maior do que o previsto no contrato de gestão. E a busca é, obviamente, para que esse número seja atingido. E é o que o Instituto faz. Há, inclusive, nessa questão da denúncia, né, do Sindicato dos Médicos, relativa a isso ao Pronto-Socorro de Santana, um dado interessante que se contrapõe a isso, porque o Conselho Regional de Medicina coloca um número mínimo de profissionais para equipamentos dessa natureza. E nós temos profissionais além desse número mínimo estabelecido pelo Conselho Regional de Medicina. Então, o que me pareceu, e aí, óbvio, me permito usar o termo pareceu,
é que houve um choque entre a redução imposta pela Secretaria da Saúde anterior ao nosso contrato, em que o Instituto pagou o ônus de ter menos profissionais em relação à gestão anterior, mas, de maneira alguma, algo que fosse iniciativa, poder ou deliberação do Instituto reduzir o número de profissionais no Pronto-Socorro Santana. Então, essa suposta falta de médicos, é óbvio que a falta de um ou outro profissional, por atestado ou por alguma dificuldade de mercado para reposição, pode existir em qualquer equipamento de saúde, mas ela seria pontual, não com a gravidade que a matéria lhe transferiu e que foi passada para cá. Então, o pronto-socorro, de uma forma conclusiva, eu digo, nós atendemos o que é estabelecido no contrato, que foi definido pela Secretaria e que é a nossa obrigação fazê-lo. E atesto que esse número de profissionais médicos estabelecidos pela Secretaria, ele é superior ao que o Conselho Regional de Medicina coloca como número mínimo para que o contrato seja executado. Por fim, nessa questão do Pronto-Socorro Santana, eu quero só frisar, porque realmente isso, para mim, ficou uma leitura muito clara, houve realmente uma mudança de percepção que acompanhou a transição pela assunção do IABAS, e nós fomos literalmente responsabilizados, inclusive pela mídia, mas naturalmente, que na medida que há essa percepção social, a mídia vai procurar passar esse entendimento, mas por algo que nós estávamos procurando cumprir à risca, o que foi determinado pela Secretaria da Saúde. Com relação ao outro tópico, em dívida com a outra manchete, em dívida com a prefeitura, a entidade vai assumir e tal, o IABAS nunca teve dívida com a Prefeitura de São Paulo. Havia um questionamento administrativo sobre a parte dos recursos à época da Ama Sorriso. Esse questionamento de recursos à época da Ama Sorriso era administrativo. O IABAS não chegou a ser cobrado pelo município em momento algum. Um instituto que sequer é cobrado não pode ser considerado devedor. Bem, então, de uma forma muito clara, e óbvio, nesse tema, aquela época eu era o presidente, eu domino muito bem, me causou muita espécie, por exemplo, que pediam para que nós devolvêssemos longarinas que foram compradas com recurso público, acordadas pelo Instituto, que estão, e à época estavam de posse da Secretaria Municipal. Então, óbvio que havia uma discussão administrativa à época dessa manchete que trouxe uma imprecisão. E por isso eu me referi no início, sem precisar aprofundar, ou podemos, mas, de qualquer forma, que é uma oportunidade muito boa esse diálogo, porque, sob a ótica pessoal, esse tipo de conversa, efetivamente, olho no olho, a gente vê, pelo menos óbvio, é da natureza humana, né? A pessoa que tenta conduzir de uma forma equivocada ou marginal, e é a pessoa que enfrenta o problema de frente. E a minha natureza humana é do segundo tipo, a de enfrentar de frente. E a matéria, infelizmente, ela não procede dentro dessa questão, porque o IABAS nunca chegou a ser devedor. Bem, a última questão que o senhor colocou, com relação à multa aplicada no Rocha Faria, embora seja uma questão do Rio, mas óbvia também de mídia e tem um impacto importante, então, como se diz, não quero perder a oportunidade de esclarecer, foi uma rescisão unilateral que está sendo contestada judicialmente pelo próprio IABAS, no presente momento. Nós, obviamente, temos uma visão bastante diferente, senão não teríamos contestado, não estaríamos contestando. E eu quero dizer que ela por mais relevante que seja, e é muito relevante, ela é de um equipamento em cerca de 160 equipamentos e serviços que o IABAS administra. Mas é uma discussão judicial e que nós, obviamente, entendemos ter razão, tanto que provocamos essa discussão, que ainda não avançou em fase, eu diria, de conclusão e assim por diante. Eu creio não ter esquecido nada dos pontos, mas... É importante esse tipo de esclarecimento. Há pendências ainda nos ministérios públicos, no plural, envolvendo São Paulo, Rio de Janeiro, eventualmente outro, e nos tribunais de contas, em relação a esses diferentes entendimentos e essa controvérsia que se expressa em matérias de imprensa, ou essas questões estão pacificadas e, portanto, os procedimentos foram arquivados? Não, há procedimentos que foram arquivados e há procedimentos que estão em curso.
Agora, sob a ótica do Instituto, toda e qualquer demanda é respondida. Então, nós, nesse momento, a todos aos questionamentos, a todas as perguntas, a todas as demandas, nós esclarecemos dentro dos prazos estabelecidos. Então, não há pendência sobre a ótica do Instituto estar devendo explicações, satisfação, oferecendo documentos ou respondendo a todo e qualquer questionamento. E, nesse sentido, talvez valha, eu achei que seria relevante, embora seja público também, né? Mas onde está? Acho que está com... não, está aqui. Eu deixo já aqui todas as certidões dos tribunais de conta das praças onde o Instituto atua. Então, são todas as certidões dos tribunais de conta, tanto de São Paulo, como do Rio de Janeiro, como do Mato Grosso do Sul. Tá bem? Isso é muito bom. Isso inclui pendências ou só aqueles que estão já Não, são dirimidos? todas as certidões expedidas aqui, desde o início, vamos dizer, até a última certidão emitida pelos tribunais de contas. Porque o presidente da CPI, agora ausente, ele determinou, a meu pedido, que, com base nos CNPJs do IABAS, a assessoria, a Procuradoria da Assembleia, faça um levantamento exaustivo sobre os procedimentos, estejam eles arquivados ou ativos. E, de qualquer forma, essas certidões, elas cobrem uma parte do problema, não sei se o todo. O que for solicitado, nós nos prontificamos a colaborar, obviamente, com a CPI, como sempre fizemos com os demais órgãos de controle. Ali no início da sua exposição agora, o senhor falou de uma nova sistemática que ainda é tida como controversa, né? Quando o senhor estava explicando sobre aquela denúncia de pessoas que estariam alocadas no Rio de Janeiro. Posso ter me O senhor feito poderia entender mal, não é nova precisar sistemática. o termo que o senhor usou sobre essa Rateio. sistemática? Não é nova. Eu quis dizer ao contrário, que ela é uma prática, o rateio. Mas não foi rateio, foi talvez algum outro termo, mas, por favor, se detenha um pouquinho mais sobre a explicação dessa prática. Bom, em primeiro lugar, eu não me recordo de nada parecido com o entendimento que o senhor teve, ou que eu me fiz ter. Não tem nova prática de mercado, ao contrário, nessa questão dos salários, há salários que são fracionados por rateios de contratos, com os percentuais relativos a cada contrato naquilo que compete. E essa é uma prática comum, obviamente, não só às organizações sociais, a empresas de forma diversa, para que não haja duplicidade e, portanto, uma má gestão do recurso, se uma mesma pessoa, um mesmo profissional, pode trabalhar parte atendendo um contrato na sua demanda de tempo e parte atendendo outro contrato. Foi isso que eu procurei me expressar e deveria ter me expressado dessa natureza, e o que eu estou buscando agora. Olhando a distribuição dos recursos no município de São Paulo, em 2017, a SPDM, em primeiro lugar, como sempre, com 1 bilhão e 69 milhões de reais. A Associação Saúde da Família, com 703 milhões. Casa de Saúde Santa Marcelina, com 701 milhões. E, em quarto lugar, o Sejam, com 638 milhões. E depois vem na quinta posição, competindo aí para crescer, o IABAS, com 282 milhões em 2017. Qual é a participação em 2018, ainda que sabendo que o ano não está concluído? Participação comparada às demais organizações A estimativa sociais? é um gasto de 5 bilhões de reais com as OS no município de São Paulo. Pelos contratos firmados, a expectativa de vocês é que vocês terminem 2018, certamente, acima dos 282 milhões que receberam no exercício financeiro de 2017. Procede? Nós estamos cumprindo os contratos que a Secretaria firmou com eventuais aditivos por necessidade de serviços, como, por exemplo, o programa de braços abertos na região central. Esse é um programa que implicou em alterações no contrato, por necessidade estabelecida pela Secretaria. Fora isso, o IABAS, nesse momento, não tem nenhum tipo de manifestação de interesse em novos contratos. Não quer dizer que não possa vir a disputar, como fez no passado.
Sim, mas a pergunta pode ter uma outra conotação. Mesmo mantido o escopo do contrato e a responsabilidade já assumida, se há uma previsão de acréscimo de aporte de recursos mediante repactuação de metas ou outras metodologias que impliquem, mesmo mantendo a área de responsabilidade do IABAS, receber um valor superior a 282 milhões em 2018. Que eu tenha ciência, não. Muito bem. Nós aqui ouvimos diferentes leituras sobre esta realidade. No município de São Paulo, em 2012, foram gastos 2,4 bilhões. Em 2013, 2,8 bilhões. Em 2014, 3 bilhões. Em 2015, 3,3 bilhões. Em 2016, 4,1 bilhões. Portanto, nós estamos conversando com o secretário agora da VIUIP, que você tem uma curva ascendente de gasto com as OS, seja em contratos municipais ou em contratos com o governo do Estado. Eu pergunto, como vocês têm equacionado o problema de recursos de investimento, uma vez que esses recursos basicamente se atêm ao custeio, à manutenção daquilo que já está contratualizado? Eu dividiria isso e até em dois aspectos, e até me permito complementar a resposta anterior, porque eu não sei de quando fecha esse total que o senhor mencionou, mas há novas unidades que são ou foram inauguradas e, obviamente, há o custeio pertinente às inaugurações dentro daquelas, por exemplo, unidades básicas de saúde e tal. Talvez eu tenha esquecido esse detalhamento na resposta anterior, não sei se era esse o objetivo, eu entendi que não, que era mais global, não pontual. Não havia necessidade, né? de detalhamento. Esses dados são oficiais da Coordenadoria de Finanças e Orçamento e Sistema Orçamentário e Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, né? Não, Então, eu digo com relação à sua primeira pergunta, né? Sim, anterior, é. Isso, é. É que eu não mencionei, e aí seria mais imprecisa a minha resposta com relação às unidades inauguradas. E aí é que eu não sei se as inauguradas já estão nesse total apresentado ou não. Foi só esse ponto para procurar ser um pouco mais preciso onde a gente pode, obviamente, por isso eu esqueci esse detalhe. Com relação à última pergunta, de investimento. Na verdade, eu estava preocupado De investimento, né? Com o crescimento do gasto. Entretanto, isso é só custeio, porque pouco disso é para investimento. Sim, isso, que Recurso agora de capital para incorporação de tecnologia, obras, reformas, né? Como é que vocês vêm driblando esse problema na medida em que a parte de recursos de capital é pequena, tanto em âmbito municipal como no Estado? De uma forma rotineira e como regra, toda e qualquer necessidade de custeio mais relevante, porque é óbvio que numa situação não confortável economicamente do país inteiro, é natural que se haja priorização e muito critério, obviamente, para se gerenciar tanto os gastos vigentes como ampliações. E investimento remonta a ampliações, embora a gente saiba que não necessariamente o são, porque muitos itens classificados como investimento são necessários para a própria conservação das unidades, numa escala maior, eu me refiro, né? Sendo talvez um pouco mais didático, a gente troca uma telha, é um custeio, mas se trocar o telhado é um investimento, e às vezes a gente tem que trocar o telhado. Nessa linha, cada prioridade é discutida pela equipe do Instituto com a Secretaria, e são estabelecidos, após essas discussões, aditivos que permitem os investimentos que são considerados prioritários dentro dessa situação. Essa é uma forma, eu diria, de praxe tratada. Devolvendo a presidência ao deputado Edmir Chedid, eu apenas gostaria de fazer um questionamento. Se, quando nós chamamos aqui a senhora Glória, ela vinha na condição de convidada ou convocada, senhor presidente? Vou verificar aqui, excelência. Convocada, excelência. Na medida em que ela foi substituída pelo doutor Luciano, ele está aqui nessa condição de convidado ou convocado? Convocada, excelência. Portanto, tem um termo que ele precisa assinar, de que ele está, isso é normal que assim seja,
assumindo a responsabilidade por todas as respostas aqui trazidas. E, nessa condição, eu gostaria de perguntar ao senhor se os senhores praticam taxa de administração no município de São Paulo, uma vez que o ex-secretário Wilson Polara disse que a taxa era de 3% a 15% e afirmou aqui que ele fez um acordo com as OS para que a taxa ficasse em 5%, e se os senhores remuneram os dirigentes do IABAS. Pois bem, não há cobrança de taxa de administração, nunca houve. Acredito que tenha havido um equívoco na fala do ex-secretário com relação a isso, porque não só com relação ao Instituto, mas pelo que nós conhecemos da legislação, a taxa de administração é vedada em todo e qualquer contrato. O que há são custeios administrativos. Obviamente, cada instituição tem que custear a administração daqueles contratos. E esse custeio é feito por cada item de despesa apresentado na proposta, no plano de trabalho, aprovado e fiscalizado durante o curso. Taxa de administração, não há. Deputado Néder, nós temos assim alguns eufemismos, né? A legislação é muito clara em não permitir taxa de administração. Entretanto, alguns vieram aqui e falaram em taxa administrativa, custo administrativo. Agora, eu diferencio claramente. O senhor usou um outro termo, qual foi? Eu usei despesas administrativas. Despesas administrativas. Portanto, o que é comum é só o adjetivo, né? Então, nós precisaríamos saber se o secretário aqui esteve e categoricamente afirmou que ele encontrou taxas oscilando de 3% a 15%, e que ele fez um acordo informal com as OS para delimitar em 5%, e veja bem, 5% de 5 bilhões, nós estamos falando aqui de 250 milhões em taxa de administração. Não é irrisório esse valor. Então, nós precisamos saber se efetivamente não houve pagamento de taxa de administração, ou se houve o pagamento desse tipo de custeio ou administrativo, não sei exatamente o termo, qual foi o montante para o IABAS e se o IABAS praticou ou não a remuneração de dirigentes. Certo, Excelência, nós vamos fazer o procedimento. Eu tenho um compromisso ainda no centro, Excelência, eu vou precisar me retirar, vou pedir que, se o senhor tiver mais alguma pergunta, o senhor proceda como presidente, mas eu tenho três perguntas eu encerrei aqui para fazer, né? Excelência. Nós dois não precisamos de votos, os demais precisam e se ausentaram. O nosso vem de qualquer jeito, né, com trabalho. Mas, doutor Luciano, o senhor sabe que a gente recebe documentos aqui na CPI, esses documentos a gente tem que comprovar. Quem que faz a contabilidade da IABAS aqui em São Paulo? A contabilidade? Em tese, a contabilidade. Vocês têm empresa que vocês contratam? Temos uma empresa que unifica, inclusive faz e unifica os trabalhos contábeis de todos os contratos, como é de bom tom para qualquer instituição, até com a exigência do E-Social, tem que ser unificado. Essa empresa é de São Paulo mesmo? Não, essa empresa já prestava contratos no Rio de Janeiro e unificou com o contrato de São Paulo. Tem coisas que nos deixam perplexos, né? Um escritório de contabilidade, é grande o escritório de contabilidade? Suficiente para prestar o serviço que Quanto que é o faturamento dos senhores mesmo? Anual? Do Instituto, em todos os seus contratos, acima de 1 bilhão. E aqui, anual? Anual. Aqui, aqui em São Paulo? O nosso faturamento, o Em deputado Néder falou 2017, 282 milhões. Eu tenho aqui cópias de notas fiscais eletrônicas do Rio de Janeiro emitidas para São Paulo. Nota fiscal carioca. Alcântara Contadores Associados Limitada. Seria essa a empresa? Exato. Exato. Olha que engraçado. É a empresa de contabilidade lá do Rio de Janeiro, prestando serviço aqui, nada demais. A nota fiscal de número 1914 foi emitida dia 1º de julho de 16, às 12 horas, 11 minutos e 30 segundos.
contra o Iabas, aqui de São Paulo, no valor de R$ 8.000. Nota fiscal 1914, emissão 1º de julho, 12 horas e 11 minutos. Nota fiscal 1915, data de emissão 1 de julho de 16, 12 horas, 14 minutos e 5 segundos. A primeira prestação de serviço do mês de março de 16. A nota foi tirada em julho. Valor de R$ 8.000. A segunda, prestação de serviço do mês de abril de 16. O valor de R$ 35.000. Uma prestação de março, outra de abril. Aí a nota fiscal número 1916, datada de 1º de julho de 16, foi emitida às 12 horas, 15 minutos, 45 segundos, no valor de R$ 54.000, honorários profissionais prestados no mês de maio de 16. Nota fiscal 1917, emitida dia 1º de julho de 16, 12 horas, 17 minutos, 29 segundos, honorários profissionais prestados no mês de junho de 2016, no valor de R$ 54.000. Nota fiscal número 1918, data de emissão, 1º de julho de 16, hora, 12 horas, 22 minutos, 7 segundos. Valor de R$ 7.786. A nota fiscal 1918 é para pagar serviços prestados no mês de maio de 16. Voltou. E a nota fiscal 1919, datada de 1º de julho de 16, com emissão às 12 horas, 24 minutos, 31 segundos, são honorários prestados no mês de junho de 16. Então, a gente começa a olhar, nobre deputado Néder. A contabilidade aqui emitida é R$ 1.000, a consultoria 7. A contabilidade é 4.000, a consultoria é 30. A contabilidade é 7.000, a consultoria é 47. A contabilidade é 7, a consultoria é 47. A outra contabilidade é R$ 1.000, as notas aqui estou lendo, e a consultoria é 6.000 e pouco. E a última nota, a contabilidade é 4.000 e a consultoria é 29.000. Eu não entendo por que uma é contabilidade e a outra é consultoria. E por que essas notas fiscais foram emitidas tudo num único dia, em ordem sequencial desse escritório de contabilidade contra a Iabas aqui. Já que o serviço foi prestado em maio, junho, julho, março, abril, maio, junho e julho. E junho, melhor dizendo, e a nota só foi emitida dia 1º de julho. O senhor sabe nos explicar isso? De uma certa forma, o que me remeteu à memória durante a sua leitura foi que a assunção das unidades dos dois contratos ela foi gradual, ela foi paulatina. Quando o Instituto começou a assumir as unidades e os equipamentos de saúde aqui de São Paulo, ele começou com um número menor de unidades e, conforme o tempo foi passando, ele foi assumindo novas unidades e serviços. Então, é óbvio que é um nível de detalhamento, eu não saberia chegar, mas o que eu me recordo claramente é, primeiro foi o contrato Norte, e foi com um número menor de unidades. Depois foram ampliando o número de unidades, e depois entrou ainda o contrato Centro. E, na mesma sequência, assumindo um número menor de unidades, depois outro, foi uma assunção parcial.
Não sei explicar o porquê das notas emitidas em meses não correspondentes ao serviço prestado, obviamente, mas sei que, com relação ao serviço de consultoria, houve uma glosa aplicada pelo município. Esse recurso foi glosado e nós apresentamos justificativas ao serviço que ainda não foram avaliadas. De certa forma, houve uma complexidade no processo de assunção, porque nós assumimos 2 territórios onde permeavam, se eu não me engano, 7 contratos diferentes, de 5 organizações sociais diferentes, com características que tiveram que ser unificadas sob o novo contrato de gestão. Isso eu sei que trouxe um complicador adicional àquele momento. Agora, obviamente, ao nível de detalhe com relação às notas emitidas por esse fornecedor, eu não sei informar. Eu vou solicitar ao senhor que o senhor encaminhe também, nessas 48 horas, cópia de todos os relatórios dessa consultoria que foi feita. Nós queremos saber o que é em 48 horas, encaminhar. Porque o escritório de contabilidade que emite uma nota 3 meses, 4, depois de que prestou o serviço, a nota é sequencial, e ainda a última nota a ser emitida volta ao mês anterior, nos deixa perplexo isso, né? Será, então, assim será feito. Queremos o relatório para a gente averiguar. Uma última questão, Eu vou senhor passar presidente. a presidência. Ontem, não, mas vamos encerrar. Ontem nós recebemos aqui o Dr. Fernando Proença, que coordena o Fórum das OS. E ele disse que o Fórum das OS está recebendo, senhor presidente, candidatos a cargo eletivo, deputado estadual, deputado federal e outros, para saber as propostas que os candidatos têm. O IABAS participa do Fórum das OS e tem essa prática também de receber candidatos para que apresentem as suas plataformas, reunindo os seus trabalhadores? Nós participamos do fórum, assim como as demais instituições que têm contratos com o município. E esse tipo de situação, ao que me recordo, aconteceu uma única vez na eleição passada. Esse ano, esse tema foi abordado, mas não houve, até o presente momento, nenhuma definição sobre isso, pelo menos não que eu tenha ciência. O doutor Fernando disse que este ano talvez não façam como fizeram lá na Associação Paulista para dos Cirurgiões Dentistas, em 2016, se não me falha a memória, e que eles iam fazer de uma outra maneira, receber candidatos avulsos para que apresentem as suas plataformas. O IABAS tem um posicionamento a esse respeito? O senhor acha correto, trabalhando com recursos públicos, receber candidatos, chamando os trabalhadores pagos com recursos públicos, para que eles apresentem as suas plataformas? De uma certa forma, recordando a que foi realizada, foi que ano? 2000 e? A última campanha foi... ao município de São Paulo, todos os candidatos foram sabatinados, ou os seus representantes, lá na Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. 4 anos, então, mais ou menos, 8. Bom, aquela época houve... Só um minuto. Deputado, eu vou passar a presidência, Vossa Excelência, por gentileza. É que eu tenho uma reunião e era no Ministério Público. E tem 2 perguntas que nos chegaram, Excelência, das pessoas que aqui estão, que eu vou passar a Vossa Excelência para que o senhor possa efetuar. Muito obrigado. Nós nos comprometemos com Vossa Senhoria que serão 3 últimas perguntas, esta e mais 2. Agradecer a todos. Obrigado, presidente. Naquela oportunidade, eu acho que ficou uma proposta, eu diria, justa, porque todos os candidatos tiveram a oportunidade de comparecer e enviar representante. Naquela oportunidade, então, eu acho que seria justo em relação aos candidatos e aberta a quem interessasse saber quais seriam as propostas sobre o modelo de saúde. Então, acho que é um debate democrático, eu vi ali um sentido em fazê-la. Nessa forma, com a que foi posta aqui, eu vejo uma dificuldade de execução enorme, porque seria, eu creio, humanamente ou cronologicamente impossível
dar o mesmo tipo de abertura, espaço e atenção a todos os candidatos. E aí não considero adequado privilegiar determinados candidatos independente de outros. Essa é a minha opinião pessoal. Bom, e no fim, nós temos aqui duas ordens de perguntas. Infelizmente, elas se desdobram em outras. Vou lê-las e o senhor decide aqui como respondê-las. Salários pagos pelo IABAS para todas as categorias são os menores, abaixo de valores de mercado. Profissionais são treinados e mudam para outras organizações sociais. Há demissões injustificadas de agentes comunitários de saúde. 2. Atendimento considerado ruim pela população que não tem onde recorrer com alta rotatividade, prejudicando o atendimento. 3. Contrato de gestão do centro inicial foi multiplicado com aditivos. Pedimos esclarecimentos dessa expansão. Então, assim, a questão é saber se, de fato, vocês pagam salários abaixo das outras organizações sociais ou de valores de mercado, se há demissões injustificadas, reclamações por parte da população e também como que, apesar de tudo isso, vocês expandiram a área de atuação de vocês no centro mediante termos aditivos. Quem apresenta é a conselheira municipal de saúde, Sueli Levi. Bom, eu procurei anotar aqui também, mas pelo tempo, a velocidade. Em primeiro lugar, os nossos salários, eles atendem a um plano de custeio que foi apresentado já na época da proposta e ele se baseia nos valores de mercado. É óbvio que os valores de mercado têm discrepâncias entre determinadas situações e eu não sei até que ponto, inclusive, o mercado que ela se refere é um mercado exclusivamente limitado às organizações sociais ou ao mercado de saúde, porque eles apresentam... Acho que poderia ser... Sim, mas eu digo, apresentam... Acho que é mais das OS. Isso, mesmo. mas eu digo, há uma diferença entre a percepção salarial dentro e fora do mercado das organizações sociais, inclusive. Talvez essa discrepância possa se justificar um pouco mais, porque a época que nós apresentamos o nosso plano de trabalho e foi disputada a nossa participação aqui no município, nós, embora tenhamos solicitado as antigas OS e a próprio município a referência do salário praticado, isso não foi aberto. E a referência que nós praticamos foi a referência do mercado, porque nós não tivemos acesso ao salário pago àquela época da proposta. De qualquer forma, isso foi pactuado no plano de trabalho e é essa remuneração que é realizada. A informação que a gente tem, óbvio, pode ser imprecisa, é que, inclusive, na parte dos agentes comunitários de saúde, a nossa remuneração ficaria acima de outras organizações sociais. É claro que aí é uma questão de um estudo que eu não detenho essas informações para poder atestar. O que eu posso afirmar é que foi feita uma pesquisa com base de mercado e ela só não pôde ser mais precisa porque nós não tivemos acesso ao que era praticado pelas organizações sociais naqueles territórios que disputamos. Então, a nossa pesquisa de mercado foi uma pesquisa de mercado. Olha só, lembrando, quando eu fui vereador, eu quis comparar o salário dos agentes comunitários de saúde em diferentes entidades parceiras. E não consegui obter o resultado e fui obrigado a ingressar em juízo, e foi mediante uma liminar que eu pude comparar, e havia uma discrepância importante de remuneração, de direitos trabalhistas, previdenciários. Em algum ambiente em que as OS se reúnem, seja no fórum das OS ou na relação com o poder público, esses dados aparecem, quer dizer, como os profissionais estão sendo remunerados, quais são os valores praticados? Que eu tenha ciência, não. Nunca participei, não tenho uma memória do menor viés dessa discussão. Tudo bem. A outra questão... Não, me desculpe, só é que eu anotei, ali tem demissões de agentes comunitários de saúde injustificadas. Quando nós assumimos, houve inclusive
uma preocupação do Instituto e da própria Secretaria em que não houvesse a descontinuidade nos serviços apresentados. E foi uma intenção do Instituto absorver a maior parte possível daqueles funcionários que tinham intenção em continuar prestando serviço nas suas áreas de atuação. É óbvio que, por políticas internas, as metas que têm a ser cumpridas, etc., eu me permito concluir, mas, obviamente, é uma pergunta muito ampla, mas que os casos de demissão teriam, na ótica do empregador, justificativas. Ninguém procede demissões em uma função tão essencial e tão importante quanto a função do agente comunitário, tirando uma pessoa que, aos olhos do empregador, esteja satisfazendo o seu trabalho, cumprindo metas, indicadores, atendendo aquilo. E, obviamente, assim como nós temos regulamento de contratação de pessoal e é feito à risca, tem que ser seguido à risca, com publicidade, etc., as demissões também têm que ser criteriosas e justificadas. Por último, acho que a observação foi expandindo a área de atuação por meio de aditivos. Os únicos os aditivos que eu tenho ciência nessa linha, embora isso tenha sido posto de uma forma vaga, são de novas unidades ou equipamentos, ou serviços, vamos dizer assim, como eu cheguei a mencionar há pouco, o próprio DBA, naquilo que concede. Então, tudo determinado pela Secretaria Municipal de Saúde, não, obviamente, pelo Instituto. Muito bem. Eu vou ler agora as perguntas feitas pelo conselheiro Anselmo Silva, que tem um preâmbulo e diz o seguinte: toda pessoa física ou jurídica, para estar na legalidade, deve obedecer às leis vigentes, e a lei maior é a Constituição Federal. Qualquer outra lei é ou não menor que a Constituição Federal, devem ou não obedecê-la. Então vem a pergunta: sendo o SUS uma única política pública calcada no artigo 196, 97, 198, 199 e 200 da Constituição, em que o artigo 199 diz, no caput, o SUS é aberto à iniciativa privada, porém, em seu artigo 1º diz de forma complementar, a pergunta é: as organizações sociais agem de forma complementar ou em gestão plena? Se não, vejamos. Complementar é quando o gestor público compra os serviços de uma empresa cujos prédios, estrutura, funcionários são da empresa. No caso do IABAS, prédios, instalações e tudo mais, incluindo alguns funcionários, são do poder público. Onde está a complementariedade? E mais, quando fica o recurso humano defasado e continua recebendo por todo o serviço, exemplo, o médico do programa PAI, instalado na UBS Vanberto Dias Costas, Zona Norte, que ficou sem o médico geriatra de março a agosto. Quero saber se foi ou não pago pelo serviço, sem que ele tenha sido prestado. Qual será o motivo da prisão do presidente dessa instituição? Programa deve ser mudado em breve para PAPs, ou seja, Programa de Acompanhamento de Pessoas Idosas, né? Então, essa é a questão trazida, e aqui tem um complemento. Perguntas do conselheiro municipal reformuladas. Na opinião do senhor, as OS atuam de forma complementar ou é gestão plena do serviço? É um resumo. Quanto às despesas com pessoal, há desconto, glosa, quando acontece a redução ou falta de médicos, exemplo de um caso de médico geriatra no programa PAI, que de março a agosto não prestou serviço na UBS do Tucuruvi. Foi pago ou o valor correspondente à falta dessa especialidade foi descontado do contrato com o IABAS? Basicamente, então, aí nós temos duas perguntas, né, com relação à forma de atuação. Seguramente, usando as palavras que estão na pergunta, complementar. É a secretaria, é o município que define o quê, como, quando, quanto, que define as metas, define os indicadores, define o que ele quer que seja feito. Ao Instituto cabe executar aquilo que foi pactuado em contrato. Então, seguramente, não é uma transferência de política para o parceiro municipal. Essa é a minha leitura de forma clara e sucinta, mas seguramente é complementar. Com relação à ausência de profissionais, e o termo continua recebendo pelo serviço,
As comissões técnicas de avaliação são extremamente rigorosas nos descontos. Elas deixam de repassar para o valor equivalente a todo e qualquer profissional que não esteja devidamente contratado ou atuante naquela unidade. Então, seguramente, se houver, como pode-se admitir, um descompasso entre ter feito o repasse e não houver a comprovação ali, aquele desconto é feito imediatamente após ser detectado nas comissões técnicas de avaliação. Essa é a regra, seguramente. Aproximadamente 4 horas depois do início dessa sessão, eu queria cumprimentar todos que ficaram até esse momento e pergunto ao senhor se gostaria de fazer alguma complementação. Não, eu agradeço a oportunidade de ter feito os esclarecimentos. Permanecemos, é claro, sempre à disposição, não só dessa CPI, como de todo e qualquer deputado que individualmente queira aprofundar qualquer tema, de forma formal ou até informal, porque eu acho que o tema saúde é caro a todos nós, que de forma mais direta, indireta, em qualquer viés de atuação, atuamos nessa área, seja por formação, seja por ideologia, do que for. É um tema muito, muito válido para ser discutido de forma respeitosa, elegante e franca, buscando, obviamente, trazer a maior clareza possível, como é a finalidade de todos, independente do lado que estejam. Eu acho que foi muito proveitoso. Agradeço a forma, a condição e a oportunidade. Então, eu peço ao senhor que, neste caso em particular, o senhor obtenha com o senhor Anselmo o nome do profissional e o que o senhor averigue lá se de fato foi feito o desconto correspondente à não atuação dele, como seria de se esperar. Ele se encontra aqui com essa camiseta do Sistema Único de Saúde. Além disso, peço que o senhor observe o prazo de 48 horas para oferecer à comissão tudo aquilo que foi requisitado. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Continua, né? Fui goleiro profissional, meus 82 anos.